Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Chegamos mais perto de você através da Canção Nova e, claro, nesse momento através do programa Em Pauta. Sempre um tema atual, tema relacionado à vida, à família, à saúde, ao meio ambiente, à igreja, enfim, ao mundo. Porque aquilo que é pauta no mundo, nós aqui vamos debatendo pouco a pouco, para que você em casa não fique apenas refém de notícias, de informações um pouco desencontradas, mas tem a oportunidade aqui no nosso programa de aprofundar um pouco mais as questões do nosso dia a dia, não é isso? Nessa noite nós vamos conversar a respeito de uma coisa muito interessante, uma marca dos nossos tempos. A quem oferecer colo? A mais um filho ou a um animalzinho de estimação? Se você tem algum cachorrinho aí, um animalzinho de estimação, então não perca o debate desta noite. Nós estamos falando aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E agora nós vamos conhecer aqui os nossos convidados, claro, ele já está conosco há mais de 6 anos, o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz, doutor em teologia, interessado em vários assuntos e que a gente tem a capacidade aqui, com a graça, não é? Com os devidos especialistas de pouco a pouco ir aprofundando no nosso programa. Frei Moser, boa noite, um tema realmente uma marca dos nossos dias, né? Não tenha dúvida. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Eu sei que alguns estão com o gatinho assim no colo, cachorrinho, agora, né? Etc. E é um tema muito delicado. Nós tivemos debates sobre temas assim contundentes de vez em quando. Esse aqui é delicado, mas os gatinhos às vezes arranham. Então a gente tem que ir muito devagar, né? Por isso nós trouxemos alguém que me parece que sabe trabalhar essa questão. Tá certo, isso mesmo. Recebemos aqui com muito carinho a doutora Renata Borja. Ela é psicóloga pela FUMEC. A FUMEC é a Fundação Mineira de Educação e Cultura e tem especialização em terapia cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo, ITC. Ela leciona lá também, não é? No ITC. E a gente recebe aqui com muito carinho, doutora Renata, boa noite, seja muito bem-vinda ao Em Pauta. Eu que agradeço, Padre Hamilton. Boa noite, ouvintes, né? Muito obrigada pelo convite. Tá certo. Olha, e para você aí se situar bem no tema desta noite, claro, a gente sempre tem aí a matéria inicial para dar uma panorâmica, não é? Além do que vamos falando, a visualização, porque TV é visão, então se acompanha com a gente a nossa matéria inicial. Vamos lá. Na sala de espera do hospital veterinário, revela-se a profundidade do apego humano aos bichos domésticos. Mas de onde vem a capacidade de amar tantos animais como se fossem gente? Pesquisas científicas realizadas com pessoas nos Estados Unidos afirmam que seus sentimentos pelos animais domésticos são semelhantes àqueles que nutrem pelas pessoas mais próximas. Basta passar pelos perfis de amigos e parentes nas redes sociais para constatá-lo. As fotos de cachorro disputam espaço com as dos bebês. As declarações de amor aos animais se sucedem em cascata. A oferta de produtos e serviços para os bichos de estimação é mais um indício de amor desmedido. Da padaria à manicure especializada, num mercado que movimenta cerca de 12,5 bilhões por ano. Estima-se que os brasileiros, por exemplo, donos de 101 milhões de animais domésticos, gastem cerca de R$400 mensais com cuidados com os bichinhos queridos. A quem oferecer o colo? A mais um filho ou a um animalzinho? No Em Pauta desta noite. Muito bem, tá aí para você perceber o tema que nós vamos conversar. Delicado, fala de afeto, fala de sentimento, fala de amor. E aqui nós não queremos tecer de modo nenhum no início do programa, inclusive, nenhum preconceito, julgamento, etc. Vamos fazer uma reflexão.
Então, como o Frei disse, você que está nos acompanhando em casa, que de repente tem o seu bichinho de estimação aí, que às vezes um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, ou sei lá o quê, fique tranquilo, nós não vamos aqui, né, com julgamentos precipitados, não, vamos fazer uma boa reflexão. Mas o fato, doutora, por favor, é que a coisa tem mudado, não é verdade? É verdade. Tem se trocado o ser humano, muitas vezes, por um bichinho, e a gente quer saber, no programa dessa noite, um pouco as razões, as causas dessa mudança, por favor. Olha só, Padre Hamilton, eu fico pensando também, isso é uma coisa bem interessante, a pergunta é uma pergunta que procede, que a gente vê acontecendo mesmo. Mas o que eu observo é o seguinte, os animais, existem até pesquisas, inclusive, sobre isso, que os animais são capazes de promover em nós, seres humanos, a produção de serotonina, que é um hormônio regulador natural de humor. Olha que interessante. Uhum. Então, eu como terapeuta cognitivo, o que eu entendo disso? Né? O que é eu percebo que nós pensamos, sentimos e nos comportamos, é mais ou menos nessa ordem. Uhum. Então, por exemplo, se eu libero um hormônio que regula o meu humor, eu libero esse porque provavelmente eu tenho o quê? Uma emoção positiva na hora que eu encontro com um determinado animalzinho. O animalzinho vem balançando o rabinho, a gente geralmente pensa assim, ah, que lindo, que bonitinho, você vai produzir serotonina e endorfina, e que são coisas boas, não é verdade? Então, na realidade, procede essa pesquisa, né? Isso gera nas pessoas um prazer muito grande em estar com os animais, e isso é uma coisa positiva. Por outro lado, a gente tem algumas questões aí. Eu vejo que, à medida que nós fomos nos desenvolvendo, antigamente, se a gente fosse pensar, os pais perdiam filhos na hora do parto, ou perdiam os filhos. Não tinha essa quantidade de remédio que a gente tem hoje, não tinha essa quantidade de medicação que a gente tem hoje. Então, se a gente for pensar 100 anos atrás, as famílias tinham que ser numerosas. Por que elas tinham que ser numerosas? Era até para preservação daquele nome, para aquele nome passar de geração após geração, porque as pessoas morriam muito rápido. Hoje em dia, nós temos um controle maior com relação às doenças, com relação a uma série de outras questões, assim, a gente conseguiu cura para várias doenças, tem remédios que hoje, doenças que antigamente matavam, hoje não matam mais. Perfeito, exato. Então, eu percebo que as pessoas falam assim, bem, então agora eu não preciso ter tantos mais. Aí os motivos passaram a ser outros. Ah, eu quero ter alguma coisa, eu quero conseguir algo mais, eu quero ter uma condição melhor de vida, então eu vou restringir o número de filhos. E eu acho interessante que ao mesmo tempo que se restringe, né, se restringe, e as crianças hoje, se a gente for avaliar, antigamente as crianças, elas tinham uma série de atividades, mas as atividades eram mais voltadas para a escola. Hoje em dia elas têm escola, elas têm atividade física, elas têm inglês, elas têm aula de música, elas têm uma série de coisas. E para prover isso tudo, você tem que ter dinheiro. Então, você não pode ter tantos filhos mais, né? Então, nós temos algumas questões aí. Eu pontuaria também uma outra questão, que é uma coisa pessoal que eu observo, que tem relação com o seguinte, com a vulnerabilidade. As pessoas se veem muito vulneráveis e elas querem... O nosso mundo atual é um mundo perigoso, até por causa disso. As pessoas pararam, têm uma sensação de controle a partir do momento que a nossa sociedade evoluiu em certos aspectos. A gente tem uma sensação maior de controle sobre as coisas. Uhum. E essa sensação maior de controle que nós temos, ela nos cria uma falsa realidade. O que significa, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós nunca estivemos tão vulneráveis como estamos hoje. Antigamente era natural, né? As pessoas lidavam com a morte de uma forma mais natural do que elas lidam hoje. Sem dúvida. As pessoas lidavam com as situações ruins de uma forma mais natural do que lidam hoje. Então, o que é que acontece? Fica todo mundo muito assim, e elas têm medo de perder.
Então eu vejo muitos casais, por medo de perder, é preferível nem ter. Então eu tenho visto essa opção no sentido do seguinte, eu posso perder ou eu não tenho como controlar filhos, porque crianças... Aliás, a gente não controla ninguém, mas as pessoas criam essa falsa sensação de que é possível controlar e essa falsa sensação de que é possível controlar cria nelas, então eu vou controlar do meu jeito, o animalzinho você controla. Completamente. A criança não. Frei Moser concorda com a doutora ou que outros elementos a gente ainda poderia acrescentar em relação a essa análise ela inicial? Fez uma análise realmente assim que dá o que pensar. Sem dúvida. Em primeiro lugar, claro que hoje todos nós concordamos, não é mais possível ter uma família numerosa. E, aliás, lá no fundo, o contexto da família numerosa, por parte da igreja, de incentivar, era um mundo que devia ser populado. Não tinha ninguém, então tinha que ser populado. Hoje, pelo contrário, é superpopulação, então a questão não é de número, mas é de qualidade, ou seja, gerar com amor e educar, evidentemente. Por isso, quando eu celebro um casamento, eu sempre digo, vocês estão dispostos a aceitar como dom de Deus os filhos que vocês julgarem poder ter e educar na fé, né? Então, a gente faz uma pergunta genérica para deixar a pessoa muito à vontade. Não fica aí dizendo, não, porque tem que ter muito filho ou pouco filho. Não, não compete a nós, compete ao casal. Essa consciência, né? Agora, isso aqui eu nunca tinha pensado, não é? Que essa retração, ela possa provir de um medo de perder. E realmente, quem tem filho único, normalmente super protege essa criança, não é? Agora, quem tem aí 5, 6, não é que não cuide, mas eu digo, não tem aquela preocupação. Então, eu gostei muito dessa sua colocação, acho muito rica. O medo de perder. Portanto, eu não vou querer ter filho. E isso é que a igreja não aceita. Não querer ter filho, porque dá trabalho, porque vai me fazer sofrer em algum momento. Não é? Isso, e tanto assim que a igreja não aceita como válido o casamento de um homem e de uma mulher que chegam e dizem, nós não queremos ter filhos. Claro. Eu uma vez tive um caso assim, agora eu vou contar uma historinha, né? Eu já vi que a psicóloga ela observa, etc. O caso é o seguinte, me chega um casal, ele já assim um quarentão, e ela também já estava rodando os 40 anos, e daí na conversa, na preparação, eles falaram que, pois é, eu perguntei, mas se vocês vão ter filhos? Falaram, não, a gente não vai querer ter filhos. Eu digo, pronto, acabou. E agora, como é que eu vou celebrar esse casamento? Eu já tinha até batizado o senhor e tudo, e na preparação, né, porque ele não era batizado. E aí eu falei, mas como? Que vocês não veem o valor da... Não, é que nós queremos adotar no mínimo umas 5 crianças, sem pai, sem mãe. Que bonito. Salvou a lavoura. Olha, a fecundidade não é no número, não está no número, mas está no amor. Não é? Isso eu acho muito bonito. Então, isso nunca tinha pensado. Não é? Não quero ter filho porque posso vir a perder. E, em termos educacionais, evidentemente que facilmente o gatinho, o cachorrinho, ele começa a ocupar um espaço exagerado. Aí vem a questão de espaço. Não é? Depende. Tem gente que é muito espaçosa, outras pessoas se contentam com pouco. Então, esse animal começa a ocupar o espaço demasiado. Eis a questão. Doutor, e aí que está, porque, veja bem, a pessoa tem um animal doméstico, obviamente que não há nenhum problema nisso, sem sombra de dúvidas. A grande questão aí é quando exatamente esse animalzinho doméstico começa a tomar espaço demais. E aí depois, às vezes até cai por terra um pouco essa questão financeira que a senhora levantava, que procede com certeza. Mas eu digo por quê? Porque hoje, às vezes, algumas pessoas, o que gastam com esses animais domésticos, normalmente não se gasta por aí com filho. E são somas, como a gente viu na matéria inicial, somas altíssimas, não é? Será ainda o que mais talvez esteja aí por trás? Também uma certa carência? Ou, de repente... essa questão da perda também procede, né? Eu perdi alguém ou eu já não tenho mais e eu ponho nele ali a minha afetividade, que é mais fácil, ele não vai brigar comigo, não vai se opor. A realidade, Padre Hamilton, que eu vejo é o seguinte, o ser humano, ele tem uma necessidade de
ser amado, ser valorizado. Então ele sente essa necessidade. Isso é real, é de todos. Todos têm essa necessidade de se sentir importante para alguém. O que o animalzinho ele faz para você? Muitas vezes ele vem com o rabinho, você acha ruim com ele alguma coisa, daqui a pouco ele está 2 minutos depois com o rabinho balançando ali do seu lado, mostrando para você que você é importante para ele. Então isso para as pessoas alimenta nelas essa necessidade, quer dizer, não é que alimenta, gera uma sensação de conforto porque elas conseguiram obter aquilo que elas esperavam. Né? Outra surpresa na sua colocação. Sim. Eu nunca tinha pensado que possa, digamos, esse exagero, né? Nós estamos falando do exagero, Sim. né? Possa resultar da insegurança da pessoa, mas sobretudo do sentir-se não amada. Sim. Não ter uma roda Exato. de amigos, Sim. esse que é o problema. Então, realmente, acaba virando um mais subterfúgio, ponto né, para a uma- nossa psicóloga aí, né? Tá certo, ó, segura aí, doutora, nós vamos continuar conversando. Você não saia daí não, porque estamos só no começo da nossa reflexão, tem muita coisa ainda. O objetivo do programa é tentar, obviamente, pensar o tema, mas também ajudar as pessoas que, de alguma forma, não sei, aqui não queremos emitir nenhum julgamento, de repente chegaram a um certo desequilíbrio e estejam porventura nos acompanhando. Então a gente quer aqui, com a ajuda do Frei e da doutora, ajudar você, obviamente, mas isso nós vamos fazer após o nosso intervalo. Você não saia daí não, é a nossa primeira parada e daqui a pouquinho já estaremos de volta. Já estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre esse tema, no mínimo curioso, interessante, de certa forma até polêmico, que é um pouco a transferência do amor, do cuidado para com os filhos e com relação aos animais domésticos, cachorrinho, coelhinho, gatinho, passarinho, enfim. Então, um pouco essa transferência de afeto, de amor, é o que nós estamos conversando nessa noite. E aqui, claro, no segundo bloco, a gente aproveita para indicar para você que está nos acompanhando uma literatura relacionada ao tema família, ao tema filhos, ao tema afeto, ao tema amor, não é? E aqui, de maneira especial, que pela editora Voz, do Luiz Schettini Filho, Pedagogia da Adoção, tá aí, ó, criando e educando filhos adotivos. Nós falávamos aqui desse amor que transcende, né? Desse amor que vai além do natural, ou seja, do biológico. Muitas vezes a pessoa quer apenas gerar biologicamente, não abre mão de outras possibilidades, quando as outras possibilidades também podem, não é, fazer com que você experimente, faça uma experiência de amor extraordinária. Aqui do nosso querido professor Felipe Aquino, pela editora Cleofas, não é? Aqui junto da Canção Nova, Educar pela Conquista da Fé. Já está aí na 14ª edição, uma bela obra do nosso querido professor Felipe Aquino. Está aí para você, aqui da nossa estante. Também do João Carlos Petrini, Vanessa Ribeiro Simone Cavalcante, são os organizadores, aqui pela editora Vozes. Família, Sociedade e Subjetividades, uma perspectiva multidisciplinar, está aqui. Isso para você, assim melhor, né? Tá aí, ó, Família, Sociedade e Subjetividades, pela editora Voz. Também aqui pela editora Canção Nova, esse livro muito bacana, não tem muito tempo, do querido padre Ali Sanagioto, ele é sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, O Filho, que todos os pais desejariam ter. Claro que ele parte, obviamente, aqui da infância de Jesus, e aí a partir de então vai situando essa relação pais e filhos, muito bonito aqui pela editora Canção Nova, livro do Papa Francisco, também do saudoso, né, agora Papa Emérito Bento XVI, A Infância de Jesus, e muitos outros que aqui a gente vai aproveitando para indicar para você que nos acompanha. Acesse os sites da Voz, também da Canção Nova, para que você possa ter acesso a essa literatura e poder aprofundar ainda mais o que nós vamos aqui conversando pelo programa. Você pode mandar um e-mail para a gente também, em pauta@cançãonova.com.br.
cançãonova.com, em pauta tudo junto, @cançãonova.com, sugerindo temas, comentando os programas que nós vamos apresentando aqui. E daqui a pouquinho a gente também dá outros meios, fornece outros meios aí para você participar com a gente, por favor. Doutora, por favor, nesse segundo bloco, antes de nós irmos para as ruas também, aqui o pessoal participa nas ruas opinando sobre o tema, mas a gente conversava e a senhora ia completar a fala ao final do primeiro bloco, então, por favor, pode concluir aí em relação a essa questão dessa troca, não é? Porque também pode ser, muitas vezes a gente repara, uma certa carência de quem atribui demasiado carinho, demasiado amor para com um animalzinho em detrimento de um ser humano. Ou porque não tem, ou porque de repente teve uma perda. E aí entra um outro aspecto ainda interessante para a gente comentar, o Frei Moça também vai nos ajudar muito, que é a questão do envelhecimento da nossa população. O Brasil hoje já é quase um país idoso, não é ainda totalmente, mas daqui a alguns anos, cerca de 60% da nossa população será de idosos. E muitos idosos, às vezes, na ausência dos filhos, ou porque moram longe, ou porque já não tem mais, de repente, por 1000 razões, porque tiveram poucos, inclusive, acabam tendo que se relacionar com alguém afetivamente, carinho, amor, e o animal acaba dando um pouco esse feedback. Por isso que a gente repara, e repara mesmo, eu tenho visto isso com muita frequência, mesmo nas ruas, nos parques ou nas casas, não é? A população idosa sempre muito cheia de bichinhos de estimação, preferencialmente cachorrinhos, e aqueles mais dóceis, mais afáveis, tipo um poodle, coisa desse tipo. Faz sentido isso sim, a gente completando aquele ponto, né, que eu coloquei, que é uma necessidade do ser humano de ser amado, de se sentir valorizado, de se sentir importante, de ser reconhecido. Então, tudo isso vem a acrescentar. Agora, eu acho que a gente também tem que pensar na população idosa aí num outro ponto. Você falou uma coisa importante, porque é verdade, que os filhos saem de casa, vão morar fora, porque hoje em dia, nesse mundo globalizado, muitas vezes você tem alguns filhos, não muitos, né? Daqui a pouco você pode não estar com eles morando na mesma cidade que você. Então, isso acontece. Então, eles acabam adotando os animais como uma forma, não tem os netos próximos, não tem... Porque antigamente tinha isso, as famílias numerosas, os netos próximos e tudo mais. Hoje em dia isso não acontece mais. Síndrome do ninho vazio, né? Isso. Síndrome do ninho vazio, não é assim? A síndrome do ninho vazio é quando os filhos saem de casa, né? Que as mães não sabem o que fazer com os filhos, né? Quando eles saem... Porque aí, ou quando o marido morre também, porque aí ela fica sozinha, aí não sabe o que fazer. Agora, eu acho importante a gente pontuar uma questão aqui, de lembrar também, porque muitas pessoas que fazem essa opção, como eu mesma disse aqui, de não ter filhos, às vezes de não ter nenhum, e põe um animalzinho no lugar dos filhos, né? Quando isso acontece, elas muitas vezes, elas não jogam, elas não observam o futuro, elas não olham lá para frente. Porque, querendo ou não, os filhos também vão ajudar a cuidar de nós no futuro. Claro. E isso é um ponto importante, assim, e às vezes a pessoa, o medo é tão grande, né? Não só o medo da perda, Frei, é o medo da perda, mas o medo também de você não conseguir controlar do seu filho se envolver em drogas. Ai, se eu tiver um filho, eu escuto isso muito dentro do consultório. Se eu tiver um filho, eu não posso ter filho não, porque se eu tiver um filho, meu filho se envolver em drogas, com drogas? E se eu tiver um filho e meu filho tiver problemas na escola? E se meu filho não for isso ou não for aquilo ou não conseguir? Ou se ele tiver... E hoje em dia as pessoas estão tendo... A sociedade do medo que nós estamos vivendo, E as pessoas estão tendo filhos mais velhas. Antigamente as pessoas tinham filhos antes dos 30. A partir dos 35, a gente já sabe que existem riscos. Então, as pessoas têm medo de ter filhos com deficiência e por aí vai. E com razão, né? Sim, depois estão tendo os filhos mais velhos. Tá certo. Olha, nós perguntamos às pessoas ainda nessa questão da relação com os animais, obviamente,
Será que amar um cachorrinho é mais importante que um ser humano? Aí vamos às ruas e vamos... É deixado em segundo plano, principalmente. Eu acredito que também há uma falta de respeito em relação ao outro. A forma como você olha o outro tornou-se diferenciada. Eu concordo com essa visão de que as pessoas elas realmente amam mais os animais do que amam o ser humano, principalmente por causa dessa comodidade de você comprar, você poder pagar por esse seu amiguinho, do que você conquistar ele como seria com um ser humano. Difícil, né? Eu acho que igualmente. Todos dois são muito amados, as pessoas e os animais. Sim, não sei porquê. Talvez por falta de carinho, de afeto, de amor, né? O pessoal prefere confiar mais nos bichos do que em gente, né? Com certeza. Eu acho que o convívio com o ser humano está difícil, né? Então por isso eles estão fazendo essa opção. Eita, Premoser. Muito boas colocações, muito boas. Eu gostei sobretudo de uma que nós ainda não tematizamos, é o custo. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Quanto custam os animais domésticos, digamos assim, não é? Cachorro, gato, no mundo inteiro? Gente, um cachorro representa uma despesa muito grande. Sem dúvida. Ou você trata bem, e se trata bem precisa veterinário, se tem veterinário precisa lavar, escovar, e aí vem aquelas histórias de penteado, aí vem o casaquinho, né? O frio já está chegando, enfim, você ponha na ponta do lápis. E eu às vezes me pergunto seriamente, né, se não há animais demais, sobretudo cachorro na rua, né? Cachorro solto por aí, não tem dono, é pior ainda, né? Não, mas isso aqui é um trauma que eu tenho de Lyon, na França, porque, naturalmente, é uma cidade, digamos, lá do centro da França, e perto dos Alpes, etc., então muita neve. Acontece o seguinte, a gente pisava no que não queria, né? Continuamente, ou seja, os cachorros deixavam os traços pelo caminho. Então eu fiquei com raiva de cachorro. Agora eu tenho que fazer uma terapia aqui com a nossa amiga, porque senão, Renata, né? Mas, muito bem, então, cachorro largado, animal largado, mas ponha na ponta do lápis quanto tudo isso representa em termos de custos, né? E eu acho que a gente tem que pensar. É? E vocês levantaram a questão do envelhecimento e, vamos dizer assim, quem cuidará de nós? Eu tenho um exemplo muito bonito dentro da minha família, quer dizer, eu sou 13º, mas daí os meus irmãos já tiveram, os 3 primeiros tiveram 12, depois os outros diminuíram um pouco para 8, depois os mais novos para 4, então foi diminuindo, agora evidentemente que os sobrinhos e netos são menos ainda. Mas eles tiveram uma intuição que eu acho muito interessante, né? Nessa linha mesmo, profunda inquietação com o que será de nós. Por quê? Tem família pequena, 1 ou 2 filhos, e meu filho vai para os Estados Unidos, meu filho vai... Quer dizer, o que é Estados Unidos? Isso não representa mais nada, vai para o Japão e assim vai. Então eles resolveram guardar o patrimônio da casa paterna, transformar numa espécie de hotel-fazenda, e continuamente eles se reúnem, etc., mas deixando muito claro, quando nós ficarmos velhos, nós vamos precisar de menos enfermeiras para cuidar de nós todos. Estamos mais ou menos na mesma faixa, né? É interessante, é uma preocupação real. Então eu diria o seguinte, uma coisa é você, vamos dizer assim, ser contra um animalzinho de estimação, ninguém é. Mas uma última colocação. Eu conheço pessoas que têm mais de 30 cachorros dentro de casa. E aí? Não é possível, não é possível. Então, Frei, aí é que está a questão. Claro que o cuidado com os animais e... Obviamente, a gente faz até exatamente memória de São Francisco, que sabia se relacionar muito bem com a obra da criação, e fazia acontecer aí uma sintonia muito bonita, não é verdade? Porque aqui a criação, claro, canta a glória de Deus, e aí tem um cântico das criaturas de São Francisco que é belíssimo. Mas a questão é o seguinte, não é? Essa distorção que tem havido, ela aponta mais aí uma questão psicológica, como a doutora veio colocando aqui para a gente as bases e várias causas, etc. Ou também a gente poderia acentuar aqui também um ângulo, quem sabe, teológico, ético sobre isso, porque faz pensar, como o senhor dizia há pouco, com certeza. Depende. Em primeiro lugar, se
um casal, uma pessoa não quer ter filhos por egoísmo, ela já está no pecado. Egoísmo, quer dizer, só pensa em si e não imagina, digamos assim, se relacionar com alguém. Muito bem, é uma negação do amor. Agora, eu vejo um problema ético muito sério, não é? Quando de fato há esse apego exagerado. Problema sério significa o seguinte: a pessoa não orientou a sua afetividade dentro dos projetos de Deus, que é, digamos, a fraternidade humana, que então abraça toda a criação. Quer dizer, o ponto de partida é o ser humano com o ser humano, não é? E isso não exclui absolutamente o animal. Então, há um certo desvio de personalidade, mas também do ponto de vista moral, egoísmo, fechamento, busca de autossatisfação, mas não onde ela deveria se colocar. Então, é uma questão de direção de vida, não é? E talvez até isso manifeste uma morte prematura. A pessoa já não é capaz de amar uma outra pessoa, não é? Então ela se apega a uma criatura, não inferior, o que é isso, né? Mas eu diria, porque não tem criatura inferior, todas elas são criaturas de Deus. Em todo caso, isso que eu queria acentuar, não é? Tem um problema ético, sim. E você vai me perguntar, mas será que alguém se apegando assim ferrenhamente ao animal, não é? E se isolando, está em pecado? Certamente, certamente. Porque o que é pecar? É se desumanizar, é se desqualificar enquanto ser feito por amor e para o amor. Perfeito. Agora, começa então aqui a nossa questão, não é verdade? Que é justamente o seguinte, doutora, por favor, vamos começar aqui a trabalhar então esses pontos. Como começar a ajudar as pessoas a chegar, obviamente, a uma relação mais equilibrada entre o amor e o carinho destinado, claro, aos seres humanos e aos demais seres, aos animais. Eu gostei da palavra equilibrada, né? E eu ia pontuar até aqui no Frei Moser, que foi perfeita a colocação dele. Mas é importante que a gente entenda que quando ele fala, ele está dizendo do exagero, não é, Frei? Do exagero. Né? Então, na realidade, a gente não está se opondo. Então, essa questão do equilíbrio, isso é essencial para o ser humano. Eu falo com os meus pacientes o seguinte, tudo é equilíbrio. Tudo, se você, a gente tem as pessoas que a gente considera os sociotrópicos, por exemplo, que são aquelas voltadas para o outro, para fazer tudo para o outro, para o outro, para o outro. Se ela fica só fazendo para o outro, mas não faz nem para si, só faz para o outro, ela vai ficar desequilibrada. Porque ela tem que cuidar dela também, ela não pode só cuidar do outro, ela tem que cuidar de si também. Então a gente tem que criar um equilíbrio. Ao mesmo passo que a gente tem um autônomo, que é aquele que só trabalha e não faz mais nada. Então, ele tem que criar um pouquinho de sociotropia, ou seja, de cuidar do outro, de entrar, de ajudar o próximo, e isso para poder se equilibrar. Não tem jeito da gente fazer isso. Então, é importante o equilíbrio em todas as áreas, né? Eu falo que se uma pessoa, ela trabalha demais e faz menos as outras coisas, ela está em desequilíbrio. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter a minha casa, a minha família, cuidar das pessoas que estão à minha volta, ter o lazer, o social, né? A ajuda ao próximo, espiritual. A gente tem que estar com essas partes todas equilibradas. Se não tiver, você está em sofrimento, provavelmente. Então, esse é o ponto. Sim. Temos que equilibrar. A senhora resgatou um velho ditado latino, virtus in medio. Exato. A virtude está no equilíbrio, saber se colocar. Não é? Por outro lado, não é? Essa capacidade, não é, de chegar ao equilíbrio representa não apenas o equilíbrio psicológico, mas certamente também no sentido ético, no sentido moral, né, da pessoa se relacionar com Deus, com os outros. Então, é fundamental. Ou seja, a virtude pode ser traduzida como equilíbrio. Tá certo. Olha, nós vamos para mais um intervalo, você não saia daí não, porque vamos continuar conversando sobre esse tema, também escutando o pessoal nas ruas, né? Ainda um pouco mais para a gente ter outras opiniões aqui também, é sempre muito importante. E vamos continuar dando esses passos no nosso terceiro bloco, né?
Que passos, então, devem ser dados, concretamente falando, para que as pessoas que, porventura, estejam um pouco nessa distorção, nesse desequilíbrio, vivendo esse paradoxo aí, possam efetivamente acertar os palitos, acertar a melhor comunhão, a sintonia, não é verdade? Então, rápido intervalo, já já nós estaremos de volta com o nosso terceiro bloco aqui no programa Em Pauta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Em Pauta, conversando hoje sobre a quem oferecer mais colo, a mais um filho ou a um animalzinho de estimação. É o tema do programa desta noite e aqui temos a presença do nosso querido Frei Antônio Moser e da doutora Renata Borja. A doutora Renata é psicóloga pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, com especialização em terapia cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo, ITC. E ela, portanto, está nos ajudando e muito na noite de hoje a entender esse verdadeiro drama que algumas pessoas ou até famílias acabam vivendo. Não é só um fato que afeta crianças, não é um fato que apenas que afeta adultos, mas também pessoas idosas, não é? E até aqueles que pensam família, não é? Objetivando que é mais fácil ter animais domésticos e viver em uma sintonia com eles do que propriamente ter filhos, quer dizer, é uma questão bastante complexa. Mas nós vamos agora continuar escutando o pessoal nas ruas também em relação a essa questão de oferecer amor mais a um animal do que a um ser humano. Vamos ver o que as pessoas continuam respondendo em relação a essa questão. Acompanhe. Olha, não sei se é mais, mas é igual, é equivalente. Ambos têm sua importância na sociedade, na natureza, no bem-estar do pessoal, no convívio de cada um. Algumas pessoas preferem conviver com os animais, outras preferem viver com as pessoas mesmo, com o ser humano. Então, a importância, cada um tem uma equivalência de importância. Acho que não sei. Eu, por exemplo, não amo mais o ser humano do que os animais. As pessoas estão amando muito os animais, em excesso. Não. Acho que não, acho que as pessoas gostam muito dos animais, sobretudo os cachorros que estão em casa e tal. Eu trabalho muito com o meio ambiente, não vejo as pessoas se preocuparem tanto com a perda de biodiversidade, com as espécies ameaçadas. Parte das pessoas se preocupa com isso. Acho que as pessoas se preocupam muito com elas mesmas e com quem está perto delas. Boa pergunta. Em algumas vezes eu acho que há um certo exagero no cuidado com os animais. Por exemplo, se você matar um animal silvestre é um crime inafiançável. Matar uma pessoa, se você fugir do flagrante, não é. Eu acho que é uma boa questão para ser discutida. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui no programa, porque, Frei Moser, isso é uma questão realmente, nós nem mencionamos aqui que, né, a questão aí subjacente dos animais silvestres como um todo, às vezes matar uma tartaruga ou um papagaio, coisa que vale, você cadeia, e às vezes um ser humano... Não é assim. Não, realmente, e o pior é que isso está sacralizado por uma lei. Quer dizer, não dá para entender. Né? Uma coisa, eu diria, que haja uma educação para o respeito aos animais, etc, etc. Eventualmente, se alguém, por exemplo, maltrata um animal, aí a Sociedade Protetora dos Animais né, vai em cima, e com razão, né? Porque ou você trata bem do animal que está com você, ou perto de você, ou então você se afasta, evidentemente. Certo. Agora, essa questão do crime inafiançável. Não, diga de novo. Inafiançável. É realmente muito séria. Mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Agora que estou vendo que ela é psicóloga mesmo, os animais também amam? O senhor sabe que eu não sei? Imagino que sim, né? Imagino. Porque o rabinho balança, né? Eles ficam todos felizinhos, deve ser, né? A gente não sabe, mas que é interessante Não, agora, um fato as pesquisas até nesse sentido mostram uma diferença, aí entra até a teologia para ajudar, uma diferença fundamental, de que o animal ele pode responder a estímulos com absoluta certeza, como qualquer ser humano.
Agora, quando você fala de amor, que é algo muito mais amplo, é absolutamente próprio do ser humano, porque só o ser humano recebeu esta graça de Deus, ou seja, aqui falando até do ponto de vista cristão, o ser humano tem uma alma humana e divina, o animal tem só uma alma animal, é capaz de responder a estímulos, mas não é capaz de amar como o ser humano é capaz. Isso que você está me colocando é muito importante, porque é verdade sim. Na realidade, para a gente sentir algo, e o amor é um sentimento, nós temos que pensar, sermos capazes de pensar. Então, dentro do que eu trabalho aqui mesmo, eu dentro da terapia cognitiva, eu trabalho fazendo o quê? Vou explicar um pouquinho rapidamente. Desfazendo as distorções cognitivas, ou seja, as distorções de pensamento que geram os nossos pensamentos, as distorções dos sentimentos e comportamentos. Exato. Então, na realidade, nós pensamos, sentimos e nos comportamos nessa ordem. Só que, infelizmente, as pessoas, no geral, elas prestam muito... Eu falo que o sentimento, ela é a campainha. Você tem a sensação de que você sente primeiro. Só que não é verdade. A gente muitas vezes não observa o que a gente pensou. Mas para que a gente possa sentir, a gente tem que ter um pensamento comandando aquilo por trás. Então, se você olha para alguém e olha para uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa deve ser bacana, que pessoa legal, você já vai ficar mais animado em querer conhecer essa pessoa. Agora, se você olhar para essa pessoa e falar assim, ai, que cara antipático, nossa, parece antipático, você já vai querer se esquivar, sair de perto, não ficar muito próximo. Então, na realidade, todos os nossos pensamentos, eles direcionam o que nós sentimos e a forma como nós vamos nos comportar. Então, isso daí entra nisso. Os animais, eles realmente obedecem a estímulos. Perfeito. Né? Agora, às vezes é impressionante, né? Agora, tem hora que parece que eles pensam, né? Parece que eles pensam. Não, mas eu não sei, mas tem hora que parece que eles pensam. Essa questão não é brincadeira, não. Como, por exemplo, um cachorro, né, ele marca quem o trata mal. Memoriza, ou, né? Ao contrário, não é quem o trata bem. É a mesma coisa, os outros animais, por exemplo, inclusive até experiência assim, do tempo de infância, a vaca sabe muito bem para quem ela solta o leite. É interessante. Não é interessante, né? Se não tiver, se for, digamos, na base do grito, na base da pancada, não tenha dúvida nenhuma, ela não produz. É impressionante. Então, é uma inteligência animal, é uma alma animal, mas é uma grande alma. Né? Mas que eles têm essas... Tem algo, eu diria, olha, procede do mesmo Criador. Claro, procede do mesmo Criador. Então, quem achou que eu ia falar contra os animais essa noite, pode tirar o cavalinho da chuva, né? Pelo contrário, até eu diria assim, já pela própria experiência da minha vida, ao longo da vida, não só como criança, mas de fato eu acho que nós temos que conviver com os animais. E muitas vezes, os próprios animais chamados ferozes, e aí vem o lobo de Gúbio, eles não são ferozes. Eles são rejeitados e eles se vingam. Isso que, não é? Por exemplo, mesmo um cavalo, ele não dá coice no dono que o trata bem, que escova, mas em quem não trata bem, ele dá coice, né? Traduzindo, é realmente muito interessante. Como o animal reage afetivamente, se quiser, né, aos seus estímulos, como você bem colocou, né? E, portanto, eu acho que nós temos que tratar muito bem. E só para concluir, o mesmo vale em relação à terra. Não, porque agora está tudo transtornado. Eu não vou agora ser ingênuo. Sempre houve ciclos, não é? De calor, de frio, vulcões, terremotos, maremotos, como é que se chama aí, dilúvios, isso sempre houve. Agora, o que acontece? Sem dúvida alguma responsabilidade nós temos. Se nós judiamos da terra, ela vai evidentemente dar uma resposta no mesmo tom. Com certeza. Mas aqui vem uma questão até ainda nesse dado curioso,
que é a questão por exemplo, na eleição dos animais. Por que o cachorro acaba tendo uma certa vantagem em relação aos outros animais, né? Você tem os gatinhos, os passarinhos. Melhor amigo do homem. Melhor amigo do homem. Esse é um outro aspecto, assim, também bastante curioso, né, doutor? Sim, se a gente for pensar, existe uma diferença. Os gatos, eles são mais arredios, né? Eles são animais um pouco... indiferentes. Agora os cachorros não, né? São diferentes mesmo. Eu estava aqui falando, né, pro Frei, eu tenho uma cadela, tenho, enorme, né? É uma golden enorme. E a bichinha é impressionante, né? Ela abre porta, ela sabe abrir porta, ela aprendeu sozinha até portão, ela faz assim com a patinha de lado para abrir o portão. Como que ela aprendeu? Não sei, mas ela aprendeu. Tá certo. Olha, nós vamos caminhando aqui para o final do nosso programa, mas ainda aqui de forma muito pedagógica, quero perguntar ainda para a doutora, por favor, em seguida para o Frei Moser, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista teológico, como ajudar as pessoas que estão, de repente, numa encruzilhada. Porque talvez você que esteja nos acompanhando esteja aí meio, talvez, numa encruzilhada, num desequilíbrio, muitos animais, ou tem poucos, mas eles ganharam uma importância tal, e até, talvez você esteja numa situação, ai meu Deus, eu não sei quando esse meu cachorrinho vier a morrer, a falecer, ou de idade, ou por alguma doença, eu não sei o que vai fazer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Né? Alguns chegam. Então, doutora, do ponto de vista psicológico, o que as pessoas podem fazer numa hora como essa, ou estando vivendo uma situação desse modo, dessa maneira? O que eu vejo, é recomendado? O que eu vejo, como eu vejo é o seguinte, eu falo muito a gente tem que entrar num realismo, de qual é a nossa realidade. Quer dizer, um cachorrinho, ele vai morrer algum dia? É fato. Que ele vai morrer. Ele, na realidade, o tempo de vida dele é menor do que de um ser humano. Então, ele vai durar 10, 12, 13 anos. Se for uma tartaruga, não, né? Se for uma tartaruga, pode viver mais de 100, né? Morre o dono e fica a tartaruga. Morre o dono, fica a tartaruga. O papagaio também vive mais, mas o papagaio nem pode, porque hoje em dia é animal silvestre, então nem pode mais. Mas tem tudo isso. Então, o que eu percebo é o seguinte, nós temos que trabalhar com o ser humano em cima da questão da vulnerabilidade, que tem relação com a nossa ansiedade. O ser humano atual, ele é ansioso, ele vive ansioso, ele está sempre com medo, com medo, com medo. A ansiedade vem do quê? A ansiedade é uma emoção que está ligada a um tipo de pensamento que, com relação ao futuro, é sempre com relação ao futuro, a ansiedade. A ansiedade não é um pensamento... A emoção, a ansiedade, ela é gerada por um tipo de pensamento que ela tem relação com o futuro. E, geralmente, a gente vê o futuro de forma catastrófica. O ansioso, ele não vê o futuro de uma forma bacana. Ele vê o futuro assim. E se isso acontecer? O e se é o pior. Mas, na realidade, se a gente for ver em pesquisas reais... O e se, muitas vezes, e se o cachorrinho morrer? Ele vai morrer algum dia. E se eu morrer? Eu vou morrer, desde o momento que eu nasci, eu já sei que eu vou morrer. Então, a gente tem que lidar com a realidade de uma forma tranquila e entender que nós não somos Deus. E nós não podemos prever quando as coisas vão acontecer, e isso não é um problema para a nossa vida. E isso não é ruim. Agora, nós temos que também, eu acho que falta nas pessoas um pouco disso. A outra lá falou assim, as pessoas estão, uma que falou que é ambientalista e tal, que vê que as pessoas não cuidam bem do planeta. Eu acho que está faltando nas pessoas um pouco de amor, mas amor em todos os sentidos, não só ao outro ser humano, de cuidar, de fazer uma ajuda, um trabalho voluntário, isso inclusive dá sentido de vida. Claro. Isso dá sentido de vida, o que é uma coisa importantíssima. Eu muitas vezes, quando eu pego um paciente que eu vejo que ele está sem sentido de vida, primeiro eu já sugiro, você nunca pensou em fazer um trabalho voluntário? Vamos pensar? Exato. E é interessante que as pessoas gostam da ideia. E quando elas fazem, elas se sentem bem e logo elas melhoram, equilibra. Então é muito importante a gente criar. Agora a gente tem que cuidar do planeta também. Claro.
Porque não pode ficar. Eu tenho na minha casa coleta d'água da chuva. Eu coleto a água da chuva e eu uso em volta. As pessoas não fazem isso. É um pouco a máxima religiosa, não é? O dai e dar-se-vos-á. À medida em que dou, também recebo. Se dou amor, recebo amor. Se dou cuidado, também recebo. E quer dizer, vou tendo mais segurança, vou tendo mais comunhão, autoestima, vou me tornando uma pessoa mais inteira e menos cortada. Doutora, a senhora disse que deixar o endereço para o pessoal de casa, deixa aí, por favor, do seu blog, para quem quiser entrar lá em contato, acompanhar os artigos, e obrigado por ter estado aqui conosco. O blog é www.renataborja.com.br. Tá certo, obrigado. Para essa terra. E me enviou para quê? Para administrar todas as coisas. Administrar todas as coisas com sabedoria. Ou seja, não exagera nem para cá, nem para lá. Então, é um pouco essa tônica da doutora que eu achei, assim, muito feliz. Nós sabermos que temos uma missão de administrar e não nos submeter, nem aos animais, nem a qualquer ser. Mas, eu diria, administrar com sabedoria, com ternura, com amor. E, no mais, eu gostei muito das suas colocações, porque, de fato, é um tema do cotidiano. E esse tema do cotidiano, por vezes, leva a distorções, e por vezes leva a um egoísmo, e por vezes leva a desilusão, ou traduz uma desilusão de vida. Então, se trata de redescobrir, gostei, o sentido da vida. Tá certo, Frei Moser. O programa Em Pauta fica por aqui. Nós vamos voltar na próxima semana, obviamente, mas eu quero ainda fazer um convite para você. Vamos peregrinar juntos a Terra Santa e Jordânia no próximo mês, a partir do dia 11 de julho. 11 de julho é a nossa saída, e se você ainda tem um sonho, vontade, quer ir, e a hora é essa, então liga lá para a Obra de Maria, no telefone que aparece na sua tela, 0 operadora 12 3186 2055, 0 operadora 12 3186 2055, ou acessando o site da Obra de Maria, e vamos juntos à Terra Santa e também à Jordânia, realmente uma experiência capaz de dar sentido à nossa vida e nos abrir para outras perspectivas e ficar, talvez, quem sabe, menos fechados em nós mesmos ou em algumas coisas, como nós citamos aqui no caso dos animais, que devemos viver bem, equilibrar bem, mas também dar um sentido maior à nossa vida. Então, a você, o nosso muito obrigado, um ótimo final de semana e até a próxima sexta, se Deus quiser, com um novo tema aqui no nosso programa Em Pauta. Tchau!